O Barsi é bilionário e eu não. A gente não. Então, assim, o patrimônio do Barsi é maior do que o dos fundos imobiliários. Ele vai comprar o fundo inteiro? Ele vai comprar o prédio inteiro? Não tem liquidez pro Barsi. Não tem liquidez pro Barsi. Agora uma pergunta importante. Vamos entrar aqui num assunto de fundos imobiliários, Diego. Recentemente a gente viu você falando um vídeo sobre a questão do Luiz Barsi não gostar de fundos imobiliários, né? Explica um pouquinho mais pra nós, Diego, e qual é a sua opinião, se você gosta também de fundos imobiliários. Deixando claro que a gente respeita a estratégia do Luiz Barsi. Aliás, a gente ama o Luiz Barsi de paixão, aquele velhinho lindo, maravilhoso, e que é um exemplo. É um exemplo e é uma enciclopédia humana, né? Mas vamos lá, coloca a sua opinião aí, Diego. Eu também, às vezes eu falo de uma ou outra coisa que o Barsi fala e as pessoas acham que eu não gosto dele. Pelo contrário, ele é uma baita de uma referência. O que eu faço nos investimentos tem muito a ver com o que ele fez, com o que o Warren Buffett lá nos Estados Unidos fez. Então vamos separar as coisas. O que eu gosto de combater? Geralmente sai um vídeo, um corte do Barsi falando alguma coisa e vai uma galera fielmente, cegamente, vai lá e faz aquilo que ele tá fazendo e se ferra. Teve um cara, inclusive, que tava processando ele porque foi lá e colocou todo o dinheiro falando que ele tinha dado uma recomendação que não é bem assim. Você não vai colocar todo o seu dinheiro numa ação porque o Barsi falou, sei lá, num podcast, em algum lugar, entendeu? Na IRB, no caso, né? Na IRB. Foi esse caso da IRB. A pessoa foi lá, colocou todo o dinheiro dele na IRB, o dinheiro caiu e agora ele quer processar? Então, assim... É uma escolha dele, É uma escolha dele querer colocar todo o dinheiro numa coisa só. O Barsi, ele fala que ele não investe em fundos imobiliários. E assim, eu até postei esses dias um shorts que fizeram essa pergunta pra mim. E a resposta é simples. O Barsi é bilionário e eu não. A gente não. Então, assim, o patrimônio do Barsi é maior do que o dos fundos imobiliários. Ele vai comprar o fundo inteiro? Ele vai comprar o prédio inteiro? Não tem liquidez pro Barsi. Não tem liquidez pro Barsi. E outra, gente, o fundo imobiliário, ele é muito bom para renda passiva constante, previsível, mensal. É para isso que o fundo imobiliário é top. Pensa que cada investimento vai ter as suas fraquezas e as suas fortalezas. E a fortaleza do fundo imobiliário é uma renda previsível mensal. A gente sabe que o fundo imobiliário ele não tem capacidade de explodir, de valorizar bastante, porque ele não está lidando com um lucro, como é no caso de uma empresa. Ele está lidando com aluguel. E o aluguel é algo recorrente, algo que não fica variando e mudando toda vez. Então, o fundo imobiliário ele é muito bom para quem está pensando na renda. Então ele é bom, por exemplo, o Diego, que tá montando uma carteira, para me aposentar logo, para ganhar lá meus 5, meus 10 mil por mês e ficar tranquilão. Agora, o Barsi, ele não faz sentido ele investir em fundo imobiliário porque ele não precisa de uma renda mensal recorrente, porque se uma das ações dele distribui naquele mês, ele ganha lá milhões de reais que ele vai conseguir ir usando e administrando aquilo no mês dele. Então ele não precisa ter essa recorrência, esse planejamento financeiro, porque ele tem bilhões de reais e porque ele já recebe muito dividendo mesmo com as ações dele, entendeu? Sim. Então cada investimento no seu quadrado com a sua finalidade. Na minha carteira tem 25% de fundo imobiliário e no futuro, quando eu quiser me aposentar, provavelmente vai ter mais ainda. Vamos supor que você tá para se aposentar. Boa dica que você deu aí. Até quantos % a pessoa poderia ter em fundos imobiliários? Quando eu for me aposentar e virar a chave da minha carteira, hoje a minha carteira tá no modo crescimento. Eu quero crescer meu patrimônio para ter uma renda maior no futuro. Então eu tô focando mais em empresa, em BDR, em cripto. No futuro, eu espero vou passar de 25% que eu tenho hoje em fundo imobiliário para uns 40% em fundo imobiliário. Faz sentido. Agora, voltando pro assunto de fundos imobiliários, eu quero te colocar na parede agora, Diego. E você é um cara muito sincero. Se você só pudesse escolher uma opção entre fundos imobiliários ou ações para fazer o investimento. Eu sei que você investe nos dois hoje, tua carteira de crescimento. Mas se você pudesse escolher um só. Tá. Ações. Ações, tá. Por quê? A empresa está no centro da nossa economia capitalista que a gente vive hoje. Então, olha para o teu redor. Um copo, uma bala, um iPhone, uma garrafa. Tudo isso aqui foi produzido por empresa. Foram funcionários de alguma empresa que fizeram isso aqui, foi o maquinário daquela empresa, foi a loja daquela empresa que vendeu, foi a fábrica que distribuiu. Tudo que a gente olha ao nosso redor são empresas. As casas que a gente mora foram construídas por empresas. Então, assim, a empresa ela é capaz de gerar valor para a sociedade. E o que é valor? Aquilo que a gente quer comprar, o nosso dinheiro. Nosso dinheiro, ele representa valor, ele não vale nada. Se você parar assim, ó, o governo foi lá e sancionou que agora ninguém mais pode comprar e vender nada. O que você faz com o dinheiro na tua vida?
você não faz mais nada. O dinheiro em si não vale nada. O que vale são as outras coisas. E todas as coisas são produzidas por empresas. É por isso que a empresa, quando a gente olha historicamente, ela sempre vai render mais. Investir em ações de boas empresas sempre vai ser mais atrativo, sempre vai ser mais rentável. Porque um fundo imobiliário que tem imóveis, ele aluga os imóveis para as empresas. Então são as empresas que pagam a conta do aluguel no fim das contas. Ou os humanos que estão morando lá, enfim. Se for um fundo imobiliário residencial. Quando a gente empresta dinheiro para o banco lá, e o banco tem lá um CRI, um CRA, ele vai emprestar dinheiro para alguém, são empresas do outro lado que estão pegando dinheiro emprestado com o banco. Então, a renda fixa só existe porque tem empresas do outro lado pegando dinheiro emprestado para fazer a economia girar. Aí você fala, que nem a gente falou agora da caixinha do Nubank. Ele investe em títulos públicos, ele empresta o dinheiro para o governo. O governo usa o dinheiro para quê? O governo pega o dinheiro e deixa o dinheiro parado? Não, ele vai geralmente construir uma ponte. Quem que vai construir a ponte? Uma empresa. Então, o governo ele tá sempre pegando o dinheiro e repassando para empresas que estão lá. Então, a circulação vai envolver essas empresas sempre, é o caminho, elas são o centro da nossa economia e é por isso que acaba sendo mais atrativo e no longo prazo elas tendem a valorizar mais.